Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Paula Patrícia, educadora, professora de letras português, habilitada em inteligência emocional e programação neurolinguística, formanda em psicanálise e em psicologia. Para mim é uma honra e um prazer compartilhar saberes com vocês. Hoje, em especial, sobre a psicanálise, esse campo clínico e de investigação da psique humana, desenvolvida pelo nosso famoso Sigmund Freud, cuja finalidade é auxiliar as pessoas a entenderem melhor seus sentimentos e emoções por meio da identificação de como o inconsciente influencia os pensamentos e ações no dia a dia do sujeito. Hoje teremos um estudo de caso, embora um caso fictício, que é sobre o protagonista do filme O Operário, e vamos discorrer por meio de uma abordagem onde analisaremos a estrutura da personalidade do sujeito de acordo com o olhar psicanalítico. Esta pesquisa está dividida em 5 partes. A primeira é a sinopse, depois teremos a teoria psicanalítica, trazendo a estrutura da personalidade segundo Freud. Vamos percorrer o conflito básico vivido pelo protagonista do filme, mostrando quais os mecanismos de defesa que ele utilizou, como sendo a resolução deste conflito. E, por último, a sugestão de como a intervenção psicanalítica ajudaria a entender a sua responsabilidade em torno deste conflito gerado. Vamos lá? O filme O Operário é um filme hispano-estadunidense, lançado em 2004. Ele encontra-se nas categorias de drama e suspense. Escrito por Scott Cussah, dirigido por Brad Anderson e estrelado por Christian Bale. O filme conta a história de Trevor Wisnik, que sofre de insônia há 1 ano. E isso se reflete nitidamente em sua saúde física e mental. Por esse motivo, nos últimos tempos, ele se tornou um homem bastante solitário. Suas únicas ligações emocionais, aparentemente, são com uma colega de fábrica e com uma garçonete que trabalha em uma cafeteria de um aeroporto. O Wisnik é operário em uma fábrica e durante um dia normal no trabalho, ele involuntariamente provoca um acidente que acaba ferindo um colega. Logo após o ocorrido, ele começa a pensar que está sendo perseguido pelos seus colegas de trabalho e fica paranoico com a ideia de que o culpam pelo que aconteceu. Paralelo a este acidente no trabalho, outras situações suspeitas ocorrem em seu cotidiano, fazendo com que o nosso protagonista fique ainda mais desconfiado e tendo surtos psicóticos, numa luta lacerante para manter a sua sanidade e o seu emprego. Então, esta é a sinopse, a visão geral do filme, em que nós temos elementos interessantes que nos mostram o adoecimento psíquico ocasionado por traumas. Ou seja, observamos que o Wisnik tem seu porte esquelético que chama a atenção e ele está quase sempre de olhos arregalados, numa expressão entre o catatônico e o sobressaltado. Sua solidão é quase palpável, já que ele interage apenas o necessário com as pessoas à sua volta. Seus colegas de trabalho relatam que nem sempre foi assim. O Wisnik costumava socializar, jogar cartas com os colegas de trabalho e tinha uma aparência mais saudável. Todos se perguntavam o que aconteceu.
o que levara àquela mudança drástica de físico e de comportamento também. É evidente que algo está errado. Ele nos mostra o tempo todo, perdão, que não usa drogas ilícitas e não bebe. Mas uma aura de mistério envolve aquele homem que se esconde atrás de si mesmo. Não é de repente que acontece um surto psicótico na vida de alguém. Aos poucos, o comportamento de uma pessoa vai mudando e transformando a estrutura da sua persona. Os sinais vão surgindo insidiosamente e se emoldurando no cotidiano. Então a gente começa a analisar a personalidade desse sujeito. E para embasar nossa análise, trazemos a teoria psicanalítica, que concebe a estrutura da personalidade a partir de instâncias que Freud chamou de consciente, pré-consciente e inconsciente, perfazendo um aspecto mais detalhado para descrever o nosso processo mental por meio das estruturas denominadas id, ego e superego. Somando-se a essas concepções, nós temos as fases psicossexuais, pontuando aí o complexo de Édipo, e temos também os 3 níveis de estruturação da personalidade, que seriam a psicose, a neurose e a perversão. Bom, partindo desses aspectos de desenvolvimento da personalidade, podemos criar, embora hipoteticamente, um perfil quanto à estrutura da personalidade de Trevor Wesnick. Ao observar o protagonista do filme O Operário, constatamos que ele tem uma descontinuidade em seus processos mentais, afetando sua consciência. As falas e pensamentos do personagem não fluem de maneira racional e lógica, havendo inclusive laços de memórias que retardam a projeção de fatos que voltasse à consciência por um ato de vontade, evidenciando aí um bloqueio também no pré-consciente. É notório que o personagem agia impulsionado por sentimentos, pensamentos e lembranças das quais não se dava conta de forma consciente, e que suas ações eram fruto de elementos que foram reprimidos por serem inconvenientes ao seu estado de consciência. É neste paralelo que a gente percebe que algo está adoecendo o nosso personagem há mais tempo e que o acidente com o colega de trabalho foi também um gatilho para vir à tona o que estava o deixando sem dormir há muito tempo, como é frisado bastantes vezes no filme. Assim, percebe-se claramente um ego desfacelado, sem conexão com a realidade na qual ele vivia. Há a presença forte de um duelo entre o ego e o superego, e observamos isso nitidamente na presença delirante do Ivan, um personagem criado em seus momentos de torpor, visto que o sentimento reprimido, ocasionado por algo que ele cometeu tempos atrás, infringia suas próprias percepções de normas, de regras, do que é certo, do que é errado, adquiridos por meios tanto das interações com a sociedade como com os pais. E neste momento, o telespectador é informado que ele cometeu um grave acidente de trânsito e não prestou socorro, levando ao falecimento de uma criança. E aí se explica o real motivo do seu adoecimento psíquico. O nosso protagonista sacia seus desejos orgânicos de prazer e de pulsões primitivas com uma prostituta, alimentando seu id e sendo animal na sua essência, em busca de prazeres efêmeros que o livra momentaneamente do seu torpor psicológico. Então é possível identificar nas falas do personagem que ele foi abandonado pelo pai, ainda muito pequeno, o que é relevante para que se perceba que houve, no desenvolvimento de sua personalidade, uma não castração, comumente feita pela figura do pai durante o processo de complexo de Édipo,
levando-o a alucinar sempre com mulheres, como objetos de desejo dele. No caso da garçonete existente e nos seus delírios com a figura máscula forte e dotada de poderio sobre ele, que é o Ivan, ou seja, uma figura paradoxa ao que o próprio personagem se vê no espelho. Aí a gente observa que existem as alucinações, os delírios brutais em relação ao que ele é, ao sujeito, ao seu eu. E tais elementos, desencadeiam toda a sua estrutura psicótica, levando-se em consideração alguns elementos nosológicos percebidos em Wesnick. E aqui nós vamos falar, eu julgo necessário falar quais são esses critérios que foram elencados durante o filme, para que nós tenhamos um psicodiagnóstico. Nós observamos no personagem delírios bizarros, delírios do tipo persecutório, alucinações, desleixo com a sua aparência física, insônia, magreza excessiva, cansaço, compulsões, ansiedade, ideias de conspirações, surtos psicóticos, afeto hipertímico, desorientação quanto ao espaço temporal, discurso desorganizado, comportamento catatônico e lembranças intrusivas angustiantes. Claro que uma análise muito mais detalhada poderiam também elencar outros elementos nosológicos, mas paramos por esses aqui, por esses critérios que foram falados. Então, de acordo com o DSM-5, estes critérios podem inferir que o personagem sofre de transtorno de estresse pós-traumático, o F43.10, com uma comorbidade tanto de transtorno de personalidade paranoide, o F60.0, como também de esquizofrenia, o F20.9. E por que temos esse psicodiagnóstico? Bom, elencado todos esses critérios nosológicos, a gente observa que no filme vemos o personagem por meio de um sonho antes de todo o processo de adoecimento, com características físicas e de humor que podem ser considerados saudáveis, o que reforça a ideia de que o nosso personagem ele era um sujeito dito normal. E após a ocorrência do transtorno de estresse pós-traumático, por causa do acidente que ele causou e vitimou uma criança, foi que se estabeleceu-se a comorbidade com a esquizofrenia e a paranoide. Mas e qual é o conflito básico com o qual ele se debate? Nós temos uma sequência de cenas no parque de diversão que se dão por meio de um surto psicótico, pois a criança que sofre o ataque epilético ali no parque de diversão é justamente a criança que já está morta, a criança que ele atropelou. Essa criança, ela é vista ali simbolicamente. E temos também a mãe desta criança, que é representada por uma garçonete de um aeroporto, com quem ele sempre conversava em seus delírios. É notado no filme que essa mãe nutria carinho e atenção para com o nosso personagem. Ou seja, tanto a criança como a mãe são projeções paranoicas do nosso personagem. Nesse ponto, tem-se a total convicção de que o seu conflito básico é a culpa. E essa sequência de surtos psicóticos no parque é sempre acompanhado de gritos, onde ele se diz que não é culpado, desencadeando uma carga emocional delirante, fazendo com que ele perca o controle de si e trave um monólogo desconexo, registrando a subjetividade da sua culpa. Inconscientemente, ele queria receber o perdão, tanto da genitora da criança que ele matou, quanto da sua própria genitora. E nesse momento, percebe-se que o personagem Van é a representação do sentimento de culpa.
Todas as discussões com Ivan representam o conflito de sua parte consciente com o inconsciente. Uma luta travada entre o id e o superego, colocando o ego em agonia. É notório o desespero do personagem, travando guerra com seu conteúdo latente e seu conteúdo manifesto, querendo escapar de uma culpa que se apresenta por meios de traços mnemônicos. Para Freud, há duas origens para o sentimento de culpa. A primeira é a angústia diante da autoridade e, posteriormente, a angústia diante do superior. Essa culpa, ela vai sendo traçada como um sentimento difuso e, sim, também como um sentimento onipresente e universal. Aí a gente tem uma questão de infelicidade interior no próprio indivíduo e sempre contínua. Ou seja, nós temos uma espiral doloroso sobre a culpabilidade no psique do sujeito. No parque também, a gente observa que estabelece a conexão de como a infância de Wozniak está embutida em seus traumas de medo e culpabilidade. A gente observa, em meio das cenas, às vezes disformes, às vezes realmente delirantes, um retrato dele ao lado da mãe. E nós temos aí a angústia por não ter a presença de seus pais ou de alguém que representasse esse colo, esse olhar empático como suporte para ajudá-lo. E é aí que se desencadeou o mecanismo de defesa para que o nosso personagem tentasse resolver esse conflito. Durante todo o filme, com exceção dos minutos finais, o protagonista busca não acreditar na culpa que teria. Entretanto, a responsabilidade por um acidente que ocasiona uma morte, ela não pode ser apagada da consciência de forma simplória, pelo contrário. Ao tentar sublimar esse impacto do episódio, a mente do nosso protagonista recalcou esse evento a um lugar onde ele não teria acesso, no caso, o inconsciente, para que ele não se lembrasse, evitando uma repetição de sofrimento. Porém, mesmo que haja um recalque, uma repressão, quanto a esses eventos traumáticos sofridos por ele, não é possível escondê-los completamente, causando, assim, transtornos na sua estrutura da personalidade. Wozniak, ele passou a ter pesadelos, visões, alucinações e uma vasta nosologia aqui já citada. E a gente pode afirmar em psicanálise que isso é um tipo de intrusão, que é o que se configura com o retorno desses eventos à consciência. A experiência de algo vivido tentando vir à tona. Então, além de recalcar, de reprimir o fato ocorrido, ele também nega a realidade e a substitui por uma outra totalmente fictícia. E aí surgem projeções que substituem a realidade desagradável e insere, por meio de delírios e fantasias, uma história desejável. Neste aspecto, inicia-se a condição para desencadear os surtos psicóticos, como conversar todas as noites com uma garçonete simpática, que se deixa paquerar por ele, a ponto de levar seu filho a um passeio ao parque de diversões. É uma projeção como um mecanismo de defesa e também pode ser observada no comportamento do personagem em seu relacionamento com a prostituta, denotando nas entrelinhas que o Wozniak localiza nela as qualidades que gostaria de ver em si, como, por exemplo, tecer sentimentos por alguém que matou uma criança em um acidente e fugiu sem prestar socorro, né? Aquela questão de sentir que se tem o altruísmo, a alteridade, a empatia e o perdão. Era o que ele procurava, tanto na prostituta
como na garçonete do aeroporto. Claro que certamente uma análise mais aprofundada levaria ao reconhecimento de outras formas de mecanismo de defesa, além das que já citamos aqui. Vemos que a sublimação, a negação, o recalque e o delírio, os delírios ou as projeções fictícias foram bem massificadas durante todo o filme. E concluindo nossa análise em torno do filme, temos uma sugestão da intervenção psicanalítica, partindo do comportamento do próprio protagonista. Porque há uma cena icônica e vista quando o protagonista caminha dentro da rede de esgoto em meio aos ratos, enfatizando a metáfora do indivíduo chegando ao limite de suas mazelas. E é nesse momento que ele se depara com suas profundezas e os monstros que lá habitam. E numa tentativa de expurgá-los, numa catarse, tida como uma alucinação metafórica, ele mata Ivan, que é o seu superego, e tenta desovar seu corpo, criando uma realidade psíquica de acordo com a realidade na qual se encontra. Então, nesta parte do filme, inicia-se uma fase de aceitação e o sujeito passa a integrar os eventos em sua própria mente. Novamente, metaforicamente, ele é resgatado desse surto por meio de uma luz. Chega um indivíduo, aponta uma lanterna para a face dele e faz uma pergunta crucial. Quem é você? É como se nesse instante o personagem analisa quem ele é e tenta responder esta pergunta como se tivesse um lampejo de consciência sobre quem é o sujeito dentro dele e qual a responsabilidade pela qual ele sofria. Porque nas cenas seguintes, nós temos, se aproximando ao final do filme, um personagem já cônscio de sua realidade, que se entrega à polícia, sendo encaminhado para a cela e finalmente conseguindo dormir, o que ele já não fazia há mais de um ano. Então, se levarmos em consideração que o nosso personagem era um rapaz mentalmente equilibrado e que tudo acontece após o acidente, podemos dizer que uma ação psicoterápica poderia tê-lo ajudado a enfrentar o problema de forma sensata e sem causar tantos sofrimentos a si próprio. Por meio da terapia psicanalítica, da associação livre de ideias, ele aprenderia a organizar todas as informações e identificar qual a melhor maneira de lidar com os fatos ocorridos, aumentando seu nível de conscientização a respeito de si mesmo e aceitando a responsabilidade pelo que aconteceu. Assim, teríamos um sujeito cônscio de seus problemas, enfrentando-os com ressignificação e sabendo conviver com as neuroses causadas pelo trauma, evitando tornar-se um psicótico e o desencadear de todo o adoecimento psicológico que vimos no decorrer do filme. Essa valorização da individualidade do sujeito coexiste com o princípio da universalidade na procura da causa das doenças. E é neste contexto que a psicanálise tem a possibilidade de compreender a doença mental, inclusive a psicose, na singularidade daquele que dela sofre, através de sua escuta atenta e flutuante, criando para o sujeito psiquicamente enfermo um espaço de acolhimento à sua dor e norteando os caminhos a seguir, para que o sujeito consiga olhar para si e entender os processos pelos quais passam. Foi essa a análise que nós fizemos do filme O Operário. Toda a nossa pesquisa está embasada na vasta literatura que aborda as teorias freudianas, também sobre o livro Sentimento de Culpa, na obra freudiana Universal Inconsciente, de Gelles. Outro livro que utilizamos também foram os Estudos Psicanalíticos da Personalidade, de Fairbairn, e o próprio DSM-5.
É isso, pessoal. Espero que tenham entendido o universo da estrutura da personalidade através do olhar psicanalítico e como a psicanálise pode desenvolver psicoterapicamente uma maneira eficaz de lidar com as responsabilidades em torno do sujeito. Obrigada por sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.